O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Boa tarde a todos. Sou Amanda, advogada tributarista do Escritório Matos Filho. É um enorme prazer estar aqui com vocês para debater esse tema tão importante. No painel de hoje, vamos analisar as teses oriundas do julgado do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O tema representou uma grande vitória para os contribuintes, ficou conhecido como a tese do século e fez crescer a expectativa de que a tese seria aplicada não só para o caso do ICMS, mas também para todos os demais casos que têm discussões análogas. Infelizmente, a expectativa dos contribuintes não vem sendo confirmada pelos tribunais, o que nos faz analisar se a aplicação da tese deve ocorrer em respeito à segurança jurídica ou se de fato existe uma controvérsia para a exclusão do ISS, ICMS-ST, PIS/COFINS da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS. Feitas essas considerações, passo a palavra para o Dr. Guilherme, que irá apresentar todos os palestrantes. Muito obrigada. Agradeço a apresentação da minha colega, doutora Amanda. Bom, para debater sobre a exclusão do ISS, do ICMS-ST e do PIS/COFINS da base de cálculo do PIS/COFINS, temos 4 grandes nomes. São eles: Dr. Luiz Henrique Pires, é bacharel e mestre em Direito pela USP, advogado do Dias de Souza Advogados. Dr. Marcelo Guimarães Francisco, especialista em Direito Tributário pela USP e advogado sênior do Matos Filho. Doutora Fabiana Del Padre Tomé, é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professora nos cursos de pós-graduação da PUC São Paulo e do IBET, autora dos livros A Prova do Direito Tributário e Contribuições para a Seguridade Social à luz da Constituição Federal. E, por fim, doutora Daniela Lara, é bacharel pela UFMG, tem MBA em Finanças pelo IBMEC Minas Gerais, mestre em Direito Tributário pela FGV São Paulo e advogada do Rolim Viotti Goulart Cardoso Advogados. Passo a palavra agora ao Dr. Luiz Henrique Pires. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado ao Thomas, que me convidou para esse evento, a todos os organizadores, ao pessoal que está assistindo. O objeto desse painel é exclusão do ISS, ICMS-ST, PIS e COFINS, da base do PIS/COFINS, segurança ou controvérsia jurídica. Qual que é a ideia aqui? É debater em que medida a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 69, na linha da exclusão do ICMS da base do cálculo PIS/COFINS, em que medida essa decisão vincularia ou, ao menos, influenciaria em outras questões que são similares, as teses filhotes, que o pessoal tem dado esse nome, quanto à incidência de outras rubricas, não só sobre o PIS e COFINS, mas também sobre outros tributos que incidem sobre a Receita, por exemplo, como a CPRB. Os colegas que vão me suceder, eles vão falar especificamente sobre o ISS, ICMS-ST e o PIS e COFINS, sendo que eu vou dar um panorama geral, mas é bom contextualizar o tema para que o debate possa seguir de uma forma mais coerente. Eu diria que a questão tem 2 facetas. De um lado, você tem a discussão de um tributo, a incidência de um tributo na base de outro. Veja, essa não é uma questão que surgiu agora, que surgiu em 2017, com o ICMS na base do PIS e COFINS. Muito antes disso, já se discutia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em que medida um tributo pode incidir sobre ele mesmo.
Dentre outros exemplos, eu me recordo aqui do ICMS, na própria base do ICMS, teve um precedente antigo do ministro Tobin, depois o próprio Supremo ratificou essa repercussão geral, e à época houve uma crítica muito grande quando se decidiu que o ICMS poderia incluir na base dele próprio, porque, e a discussão até um pouco similar ao que se tem hoje nessas teses filhotes, o ICMS incide sobre a venda de mercadoria, ou prestação de serviço de comunicação, transporte, que não é o caso. Então, em que medida você poderia admitir que na base de cálculo do imposto que institui a mercadoria, você coloca o próprio imposto, o que, grosso modo, resulta na incidência de imposto sobre imposto, e não é essa a materialidade do ICMS. E me recordo também, dentre os exemplos, a contribuição social sobre o lucro sendo incluída na própria base e na base do imposto de renda. Também o Supremo Tribunal Federal, ao analisar, isso estava previsto no artigo 1º da Lei 9316, o Supremo entendeu pela legitimidade, e na época houve o mesmo tipo de crítica. A questão ganhou um volume maior com o julgamento da chamada tese do século por conta da abrangência dela. PIS e COFINS são tributos que incidem sobre a quase totalidade das pessoas jurídicas. Então, é uma questão que envolvia um volume enorme de recursos e ela tem esse desdobramento nessas teses filhotes que até hoje se aguarda para ver como é que vai ficar essa situação. Então, de um lado, você tem a discussão de em que medida um tributo pode incidir sobre ele próprio. E de outro tem a discussão, que é objeto do painel, sobre a segurança jurídica. Veja, quando a gente fala de segurança, é um princípio muito amplo, tem diversas facetas, mas no que respeita aqui ao objeto do nosso debate, nós estamos falando sobre previsibilidade de decisão judicial, ou seja, em que medida qualquer sistema, acho que não há dúvida quanto a isso, que um sistema judiciário eficiente e moderno, você precisa ter previsibilidade da decisão, saber em que medida um precedente vincula, ou pelo menos tem uma eficácia persuasiva sobre uma questão similar submetida ao próprio Poder Judiciário. O Código de Processo atual, ele encampou, ele ratificou, ele reforçou o sistema de precedentes que, bem ou mal, já havia sido adotado na prática. Então, quando o artigo 926 diz que os tribunais devem manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, ou quando o artigo 927 ampliou o rol de decisões vinculantes, o artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, estabelece que é requisito de uma sentença seguir ou não precedente, fazendo distingo de, quando for o caso, sob pena de nulidade. Então, veja a importância que o legislador deu ao sistema de precedentes. Eu diria que a grande dificuldade nesse aspecto é você identificar de uma decisão quando uma decisão vincula ou quando uma decisão ela tem mera eficácia persuasiva sobre temas similares. Essa é uma questão que sequer a lei não define isso e sequer a jurisprudência, ou seja, você não se sabe onde, qual é o elemento, qual é a parte de uma decisão, por exemplo, que tem eficácia vinculante. É a ratio decidendi, a gente sabe que as questões que são ditas meramente como opter dictum, elas não vinculam. Então, é a ratio decidendi, é a proposição, é a parte dispositiva, é a motivação, muito embora quanto à motivação exista o dispositivo no Código de Processo Civil que diz que não faz coisa julgada. Você vê, o Supremo Tribunal Federal, de outro lado, ele tem rejeitado o que se chama de teoria dos motivos, transcendência dos motivos determinantes. Então, quando você, por exemplo, ajuiza uma reclamação no Supremo Tribunal Federal alegando que determinada decisão de segundo grau não seguiu um precedente do Supremo em repercussão geral, isso sucede também no âmbito da STJ quando se trata de recurso repetitivo, eles têm sido bem rigorosos no sentido de admitir a reclamação apenas quando houver uma aderência estrita daquela matéria em discussão ao que foi decidido num precedente repetitivo. Então, em termos de segurança jurídica, de um lado, você tem o sistema de precedentes que foi comprado no Código, mas de outro lado, você tem o próprio Poder Judiciário restringindo a sua aplicação a situações que tenham perfeita identidade de objeto. Isso não diz respeito só à identificação, a essa matéria que nós estamos vendo das teses filhotes. Vejam, por exemplo, que interessante, recentemente, ganhou notoriedade o julgamento dos temas 881 e 885 do Supremo, que falava da cessação da coisa julgada nas relações continuadas, enfim, toda a celema que deu esse julgado. Mas você vê que o mote central do que foi discutido foi a segurança jurídica, no sentido de que como é que pode, às vezes, duas empresas submetidas ao mesmo tributo, uma delas tem uma decisão transitada julgada, às vezes a Fazenda Pública marca bobeira, não avisa uma ação rescisória ou avisa de um modo que ela venha a ser rejeitada,
Então, você tem duas empresas numa mesma situação com todos os problemas concorrenciais e outros que isso acarreta. Então, em nome da segurança jurídica, o Supremo decidiu que a decisão que ele adota em um controle concentrado em repercussão geral passa a valer, a partir daquele momento, para todo mundo. Para ter uma ideia de qual é a importância que a segurança jurídica tem sido atribuída, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. Dito isso, indo à questão do ICMS na base do PIS e COFINS, ou seja, o que você decidiu lá, qual que é o conceito de receita? Então, a gente aqui já tem um primeiro problema, que é a definição de conceitos na jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal. Não existe. Você tem um problema, primeiro, legislativo. Você não tem uma única lei que diga que receita é isso. Então, o que você tem são dispositivos esparsos na linha de que, olha, para fins disso, você pega a lei do PIS, a 10.637, a lei da COFINS, a 10.833, ela estabelece, olha, a base de cálculo é a receita, para fins disso a receita é, para fins daquilo a receita. Isso não é novo, isso vem desde a época do fim social, isso existiu quando foi editada a COFINS pela Lei 7091. Em outros temas, outros tributos, cuja materialidade está muito ligada a um conceito, então, se você pegar, por exemplo, imposto de renda, conceito de lucro, conceito de renda, quantos e quantos julgados já não tivemos no Supremo Tribunal Federal, às vezes até parecem conflitantes. Eu me recordo aqui, quem tem um pouco mais de tempo de advocacia como eu, as teses do Plano Verão e do Plano Collor, da Lei 8.200. No Plano Verão, por exemplo, o Supremo decidiu que a fixação de um índice artificial de correção monetária para fins de atualização das demonstrações financeiras, isso traz reflexos à base do imposto de renda da contribuição, era inconstitucional, porque isso violava o conceito de lucro. Ao julgar o Plano Collor, que simplesmente foi do ano seguinte, o Verão de 89, do Collor foi de 1990, o Supremo Tribunal Federal julgou a mesma questão no sentido de que ele não poderia interferir na adoção do índice de correção monetária, embora tivesse a particularidade da Lei 8.200, mas que não influi em nada. Então, você veja, uma mesma questão, um mesmo conceito, tendo duas interpretações distintas. Em matéria por exemplo, de IPI ou de ICMS, quando a gente fala de não cumulatividade, você não tem hoje uma doutrina, uma definição do Supremo Tribunal Federal, limites claros da aplicação do regime da não cumulatividade. A questão do crédito, por exemplo, de IPI ou de ICMS sobre materiais intermediários, essa é uma discussão que vem seguramente desde a Constituição de 88. Então, nós estamos falando de mais de 30 anos que não se define um conceito tão importante para dois tributos do porte do IPI e do ICMS. Então, voltando à questão da receita, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de definir em alguns julgados o que é receita. Eu separei alguns aqui, quando julgou a Lei 9718, aquela tese da ampliação da base de cálculo de faturamento para receita, o Supremo decidiu, olha, receita e faturamento se equivalem e correspondem à receita na venda de mercadoria e prestação de serviço. Mas até era uma questão menos controversa, porque o próprio artigo 191b da Constituição à época falava em faturamento. Depois, mais recentemente, tema 283, o Supremo julgou a inclusão ou não na base do próprio PIS/COFINS de créditos de ICMS que são alienados, são transferidos pelos exportadores, como admite a Lei Complementar 87/96. E o Supremo entendeu que eles não se incluem na base do PIS e COFINS. E aí consta até da própria emenda que a receita bruta, abro aspas aqui, receita bruta pode ser definida como ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, vírgula, sem reservas ou condições. Fecha aspas. Eu chamo a atenção desses sem reservas ou condições porque esse foi o ponto nodal que permeou a discussão do tema 69 da tese do século. Então, se pegar o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi um dos votos que prevaleceu, ele é na linha de que, olha, o sujeito, pessoa jurídica, fatura 100, só que desses 100, dentro desses 100 eu tenho 10 de ICMS, esses 10, eles correspondem a um mero ingresso de dinheiro, mas que já tem uma destinação predeterminada. Ela usa essa expressão várias vezes. Destinação, deixa eu até ver se é essa palavra mesmo. Destinação predeterminada, ou seja, o elemento central que levou o Supremo Tribunal Federal, e aí não importa que houve votos diferentes, o que prevalece é a decisão da maioria. O elemento central foi: nem todo ingresso corresponde à receita. Se determinado ingresso já tiver uma destinação pré-determinada, que é o caso do ICMS, isso não configura a receita. Então, a partir daí surgiu a expectativa de que, ao examinar outras rubricas que incidem sobre o PIS e COFINS, ou mesmo sobre outros tributos que incidem sobre a receita,
que essa questão seria reconhecida de plano. Como a própria Amanda adiantou aí no início, o julgamento já faz mais de 5 anos do tema 69 e não é o que se tem visto na prática. Se pegar, por exemplo, o exemplo da CPRB, que também incide sobre a Receita, o STJ, no primeiro momento, aplicou o tema 69 e falou: ICMS não inclui na base da CPRB. O Supremo Tribunal Federal veio depois e decidiu de modo contrário, na linha de que ICMS inclui na base da CPRB, cuja base é a Receita, tal como o PIS e COFINS. E assim decidiu o Supremo adotou um critério, um distinguish, na linha de que a CPRB é um regime optativo, é um regime facultativo. Então, a partir do momento que o contribuinte opta pela CPRB, ele opta por aquela receita que é a receita para fins de CPRB, e nela estaria incluído o ICMS. Então, vocês vejam que o critério diferenciador aí, ele é sutil, mas foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal. O STJ, do seu lado, está para decidir a inclusão ou não de ICMS na base do RPJ pelo lucro presumido. E o que se tem discutido, um dos elementos que tem sido discutido é exatamente nesse sentido. Olha, você opta pelo lucro presumido, então não vem aqui discutir se esta ou aquela rubrica, tal como ICMS, deve ser excluído da base de cálculo. Então esses primeiros precedentes de teses filhotes, eu diria, eles já têm uma sinalização que, pelo menos ao meu ver, não é muito positiva. Então, tomando como exemplo a exclusão do ISS da base PIS/COFINS, que vai ser objeto ainda de uma palestra específica, mas só adiantando, o ministro Celso de Mello, ao votar, deu um voto simples, direto, na linha de que, olha, não há diferença nenhuma entre essa tese aqui e a tese do ICMS. Assim como o ICMS tem uma destinação pré-determinada, vai para os estados, o ISS também tem uma destinação pré-determinada, vai para o município. Então, se aplica exatamente o mesmo racional. Já o ministro Toffoli, ao abrir a divergência, já trouxe 2 elementos novos, na linha de que, olha, o ISS não é cumulativo, tal como o ICMS, e ele não é destacado nas notas. E, a partir disso, construiu que o ISS deve sim ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS. E vejo que a questão está empatada em 4-4 e o resultado ainda ninguém pode prever o que vai acontecer. A meu ver, veja, se pegar as bases de cálculo do ICMS, valor da operação, ou valor do serviço, no caso do serviço de comunicação e transporte, e a base do ISS, valor do serviço, veja, elas são muito próximas. Ontologicamente, são tributos assim, muito similares, só muda o objeto tributável. Num é mercadoria, no outro, ou mercadoria ou serviço de comunicação e transporte, e no outro são os demais serviços. A princípio, fica difícil. Eu não vejo como você aplicar para fins de PIS e COFINS entendimentos divergentes. Mas o fato é que essa questão foi colocada. O que eu penso é que esses elementos que até o momento, têm sido elencados nesses poucos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, a meu ver, não são suficientes para fazer com que o entendimento adotado no tema 69 não seja aplicado. Por exemplo, a questão do SS ser ou não ser não cumulativo. Veja, essa é uma questão que foi suscitada no tema 69, mas com um efeito distinto, que era para se verificar se aquele contribuinte que, mesmo faturando, entre aspas, ICMS, se ele não tivesse ICMS a recolher por ser, por exemplo, um exportador, ou por ter muito crédito, ter uma base, um saldo devedor diminuto de ICMS, se a tese se aplicaria ou não. É a discussão do ICMS pago versus ICMS destacado. Então, a não cumulatividade, ela entra nesse ponto. E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração do tema 69, decidiu que o ICMS destacado, ou seja, mesmo quem tem eventual saldo credor e não tenha que pagar esse ICMS ao Estado, tem direito, mesmo assim, à exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. A questão do destaque, eu vejo ainda menos relevância. Veja, destaque ou não foi algo muito relevante no passado, quando se discutia a questão da aplicação do artigo 166 do CTN, repetição de débito. Então, se analisava se o tributo estava num destacado em nota fiscal, ou em matéria de ICMS e IPI, em matéria de creditamento de ICMS e de IPI, se pressupunha ou não o destaque expresso na nota fiscal. Agora, o fato de o ISS não ser destacado na nota fiscal, como é o ICMS, e quando a gente fala de destaque, parece algo
algo diferente. Veja, nada mais é do que a indicação do valor do imposto. E hoje, por lei, não só ISS, qualquer tributo, você tem que indicar na nota o valor dele, ou pelo menos a alíquota dele. Então, não me parece que sejam elementos suficientes para fazer um distinguish entre o que foi decidido no tema 69. Em matéria, por exemplo, de PIS e COFINS, exclusão da própria base, que também vai ser objeto de palestra específica, o tema tem repercussão geral no Supremo, ainda não tem previsão de início de julgamento, mas se forem observados os precedentes dos TRFs, eles têm sido amplamente contrários, você localiza as justificativas as mais distintas. Há julgados que falam, olha, um tributo pode ser incluído na base do outro e citam o precedente do ICMS lá do Supremo lá atrás. Só que o ICMS, o que foi levado em consideração, que foi elemento decisivo lá, foi o fato de que a própria Constituição prevê que o ICMS vai ser incluído na base de cálculo. Então, quer dizer, você pega um elemento distinto que não é aplicado automaticamente e parece que ele poderia ser aplicado indistintamente. Em matéria de PIS/COFINS, alguns julgados falam, não, mas naquele decreto-lei de 77 que define a base define o conceito de receita, que foi modificado recentemente, em 2014, aliás, consta lá que o PIS e COFINS incidem sobre eles próprios, como se fosse suficiente a mera previsão legal de incidência de um tributo na própria base de cálculo. O que eu digo, já encaminhando aqui para a conclusão, para ter aos 10 minutos, muito embora no início eu imagino que todo mundo tenha acreditado que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 69, no sentido de que o ingresso de recursos, mas com destinação pré-determinada, não configura a receita, isso, grosso modo, se aplica a qualquer outro tributo que incida, seja sobre o PIS e COFINS, seja sobre a receita, caso da CTRB, essa expectativa que se tinha de que as teses filhotes viessem a ser rápida e igualmente acolhidas, não foi o esperado. Os casos ainda estão sob julgamento, mas eu diria que não só há um risco grande dessas teses filhotes não serem acolhidas, como pior. Eu não duvido que, de repente, para o ISS a tese seja acolhida, para o PIS e COFINS da própria base de cálculo não seja acolhida, e vice-versa. O fato é que, eu diria que, em matéria de segurança jurídica, previsibilidade das decisões judiciais, nesse tema específico, objeto aqui do nosso painel, eu diria que não dá para ter uma previsão, para ter uma estimativa de como essas teses filhotes vão ser decididas. Não dá para dizer que o tema 69 vai ser simplesmente acolhido sem maiores ressalvas. A discussão que se tem no ISS, por enquanto, 4-4, é prova disso. Então, são só essas breves considerações. Eu agradeço novamente aos organizadores e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada, doutor Luiz Henrique. Realmente esperar as cenas dos próximos capítulos, principalmente considerando que a composição do STF no tema 69 é completamente diferente da composição do STF hoje, e teremos mais uma nomeação ainda esse ano. Então, fortes emoções. Com certeza. Passo a palavra agora para o doutor Marcelo, que vai expor um pouco sobre a dedução do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Obrigado, Amanda. Queria inicialmente agradecer ao GEPT pela oportunidade. Vem fazendo um trabalho brilhante de viabilizar um canal como esse, da gente poder conversar sobre temas tão relevantes, né, num sistema tributário que, como sabemos, é o mais complexo do planeta. É uma honra também dividir aqui com excelentes painelistas, e eu vou tentar aqui identificar alguns pontos para saber se, na linha do que foi dito pelo Dr. Luiz, se a gente pode ter alguma expectativa ou há alguma distinção relevante, né, com relação ao ICMS-ST. Eu começaria dizendo sobre a decisão do Supremo, que concluiu que a matéria seria infraconstitucional. Então, o primeiro ponto que eu acho relevante ponderar é que, quando a gente examina essa decisão no detalhe, a gente verifica que o acórdão de segundo grau, ele de fato fez uma abordagem com base em leis e não aventou ali de uma forma enfática, ao menos, questões constitucionais. Então, eu acho que é um ponto relevante para a gente considerar que não me surpreenderia se o Supremo viesse a julgar essa matéria no futuro. Prova disso é que existem outros assuntos que o Supremo inicialmente
entendeu que a matéria seria infraconstitucional e depois mudou de opinião. Por exemplo, a gente tem uma questão no tema 719, que envolvia uma discussão sobre funcionário público, que tinha uma decisão falando que a matéria é infraconstitucional, depois o Supremo reconheceu a repercussão geral, as primeiras decisões tratando de créditos de PiscoFins no regime não cumulativo. Inicialmente, o Supremo entendia que a matéria era infraconstitucional, caberia só ao STJ. Depois, como sabemos, eles afetaram para definir os contornos da não cumulatividade. E também me vem à cabeça o tema 906, que o Supremo, analisando a discussão sobre IPI na importação de revenda, inicialmente também falou que a matéria é infraconstitucional, depois conheceu na matéria. Então, esse é um ponto interessante quando a gente olha na perspectiva aqui sugerida para discussão de segurança jurídica. E eu fiquei pensando um pouco quando o Dr. Luiz comentou, né, dos regimes no Código de Processo para garantir essa previsibilidade e segurança, né? Então, o primeiro ponto é se refletir se o detalhe do caso concreto, se ele deveria ser tão relevante para determinar se o Supremo reconheceria ou não a repercussão geral de uma matéria, ou vocês deveriam examinar outros casos similares. Porque me parece que só essas conclusões de que a matéria é infraconstitucional cabe ao STJ, depois eles voltam atrás, isso já, na minha visão, gera uma certa insegurança jurídica. Bom, então, esse era o primeiro ponto que eu queria tratar sobre esse contexto da decisão do Supremo quando concluiu que a matéria seria infraconstitucional. O segundo ponto é o cenário jurisprudencial. Então, antes dessa decisão, o TRF da Terceira Região, por exemplo, eles haviam pacificado o entendimento, todas as turmas ali vinham aplicando o tema 69, inclusive na exclusão do ICMS-T. Então, não havia ali grandes polêmicas, só que depois dessa decisão que concluiu que seria infraconstitucional, a gente nota uma inclinação de algumas turmas, especialmente a quarta e a sexta, já com decisões contrárias. E, inclusive, eles trazem alguns pontos que eu acho que faz sentido a gente tratar mais adiante, que é se caberia ao substituído pleitear essa exclusão, porque o argumento é de que, como é o substituto, enquanto responsável que faz o pagamento, eles adotam isso como fundamento para julgar o pleito improcedente. E o TRF da quarta região tem um cenário mais desfavorável. Na primeira região, a gente encontra algumas decisões favoráveis também, eu diria que tem uma indefinição, mas, em linhas gerais, o que eu queria colocar é que, de fato, essa decisão, apenas de dizer que a matéria seria infraconstitucional, ela já gerou uma certa instabilidade. E me parece que eu tenho dúvidas se seria até lógica essa conclusão de que teria uma margem para mudar de opinião, porque quando a gente pensa na linha do que bem colocou o Dr. Luiz, que o Supremo, ao julgar o tema 69, ele definiu os contornos de receita, né? Qual seria, então, o fundamento para dizer que levantar tanta suspeita que não seria aplicável, por exemplo, no caso do ICMS-ST, né? Porque ainda estamos falando de ICMS, ainda que apurado de uma forma diferente. Então, eu fico só imaginando que a cada movimento ele poderia ser interpretado de uma outra forma. Por exemplo, de que sequer o Supremo precisaria examinar novamente o ICMS-ST, já que ele disse que o ICMS ele não compõe a receita e deve, portanto, ser excluído. O exame, no detalhe de como ele é apurado, caberia a outra, a corte, no caso do STJ, né? Mas daí a partir da diretriz fixada pelo Supremo. Agora, é interessante que como alguns tribunais interpretam como se houvesse uma margem para a gente reanalisar tudo de novo. Bom, então, esse é um outro ponto que eu queria colocar aqui, eu vou tentar ser bem objetivo para respeitar o tempo, do cenário jurisprudencial antes e depois, né? Então, como eu disse, especialmente aqui na terceira região, a terceira turma ainda continua firme ali, aplicando o tema 69, e as outras já com uma inclinação desfavorável. Bom, e o que a gente poderia esperar, então, do STJ, né? Bom, a gente não custa lembrar que antes dessa decisão, mesmo do tema 69, o STJ tinha muitas decisões desfavoráveis para a exclusão do ICMS-ST, né? Então, quando eu me recordo, quando saiu essa decisão do Supremo falando que era infraconstitucional,
gerou uma certa ansiedade, porque os contribuintes lembravam dessa inclinação desfavorável do STJ e o pensamento que vem, pô, agora a gente vai lá para o STJ, que tinha essa inclinação desfavorável, e como será que eles vão aplicar aqui a orientação do Supremo, e se é que vão aplicar, né? Porque a gente sabe que, por vezes, a gente se depara com criatividade ali, como o caso da CPRB, para justificar uma decisão num determinado sentido. Bom, então, para tratar aqui do que a gente poderia esperar aqui do STJ, me parece que seria interessante a gente tentar relembrar aqui, para as pessoas que nos assistem, os contornos do ICMS-T, para a gente verificar se existe algo que diferenciasse e justificasse um tratamento diferente. Então, o primeiro ponto é só relembrar aqui o que é a substituição tributária, para quem eventualmente está assistindo não está tão habituado, né? Então, nada mais é do que um regime que tem como propósito simplificar a arrecadação. Então, o fisco, em vez de olhar cada contribuinte em cada etapa, ele simplesmente fiscaliza um único que vai fazer o recolhimento por todos. E aí, nas etapas seguintes, haveria uma exoneração. Por que eu acho que isso é importante? Para a gente, primeiro, pensar se a gente está falando do mesmo tributo, né? Porque parece óbvio, mas a gente se depara com cada decisão que a gente realmente tem que voltar uns passos atrás e repensar coisas, me parece, básicas, né? Então, se é meramente um regime para simplificar a arrecadação, e a gente, quando recorda os preceitos constitucionais e relembra que a Constituição, quando outorga a competência para o Estado, é uma única materialidade. Então, o Estado tem competência para instituir o ICMS. A Constituição também prevê que poderia instituir um regime de substituição, mas é um regime de arrecadação e não um outro tributo. Então, esse é um ponto que me parece que não estava tanto no radar dessas decisões que examinavam a exclusão do ICMS-ST. E nessa linha de que seria um único imposto, o leading case lá do tema 201, que ele tratou do direito do contribuinte de reaver a diferença do ICMS-ST quando a venda fosse realizada em valor inferior, me parece que ele é bem relevante para isso, porque o Supremo ele afastou aquela ideia de definitividade da base de cálculo presumida e reforçou nos fundamentos tanto do voto do ministro Fachin quanto, por exemplo, do ministro Barroso, do que seria meramente uma técnica de arrecadação pautada na praticidade. Então, nós, de fato, não estamos falando de um outro tributo. E mais, quando o Supremo, nesse leading case, eles afastam a ideia da definitividade, no sentido de que o contribuinte, então, ele passou a ter o direito de reaver essa diferença, e, por outro lado, como a gente sabe, os fiscos passaram a exigir o complemento na situação inversa, né? Então, esse é um ponto interessante, porque algumas das decisões contrárias, como eu comentei, dos TRFs, que levantam dúvida se é o substituído ou o substituto que teria o direito de reaver essa diferença, quando a gente se depara com esse novo cenário em que os estados podem exigir o complemento à diferença do ICMS-ST, no caso de venda em valor superior, nesse regime de substituição tributária, é o substituído que vai ter que fazer o recolhimento. Então, de novo, são alguns elementos que reforçam essa ideia de que nós estamos falando de um único tributo, de um único imposto. Bom, se a gente está falando de um único tributo, de um único imposto, e nessa ideia de segurança jurídica, o que a gente poderia, então, esperar do STJ? Sendo o mesmo tributo, o Supremo já examinou qual é o tratamento que deveria dar do reflexo do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, caberia identificar como se dá o recolhimento nesse regime e como se daria a exclusão. Esse eu acho que é um ponto, é uma diretriz que a gente não poderia cruzar, né? A gente poderia ter essa expectativa legítima, enquanto contribuinte, tendo um pronunciamento da Suprema Corte em repercussão geral, caberia aos outros tribunais identificar qual é o ICMS que deve ser excluído, e não discutir se ele pode ou não ser excluído, né? E eu acho que cabe uma reflexão que eu me recordei daquela discussão da prisão em segunda instância. Não sei se vocês lembram que tinha uma pressão muito grande em cima da ministra Rosa, porque ela tinha um posicionamento
e aí, em razão da mudança da composição, alguns ministros estavam pressionando para que ela emplacasse o seu posicionamento, porque naquela ocasião ela acabou acompanhando o colegiado. Por que eu estou trazendo isso à tona? Lembrando a fala do Dr. Luiz, por exemplo, no caso da exclusão do ISS que vai ser tratado, que está empatado de novo, me parece que a cada dia que passa, a gente cuida menos do princípio da colegialidade. A gente não olha o Supremo ou o STJ como uma corte una, mas um órgão que compõe uma série de ministros, cada um tentando emplacar o seu entendimento. A própria Amanda comentou um pouco, mas mudou a composição. A gente não deveria ter essa preocupação, né? A gente deveria, porque uma decisão de 2017 é relativamente recente, e essa decisão deveria ser a diretriz para essa nova análise. Agora, a gente, infelizmente, a despeito de vários mecanismos na legislação processual, a gente se depara com insegurança jurídica, né? Então, esse é o cenário que eu estava trazendo dos contornos do CMST. Agora, o ministro Gugel, que é o relator do leading case lá no STJ, ele me parece que pela primeira vez ele trouxe essa abordagem de que é um único imposto. E ele inaugurou o julgamento com um voto favorável ao contribuinte, aplicando a diretriz do Supremo, lá do tema 69, para a exclusão do ICMS-T, e o fundamento dele é exatamente que se trataria de mera sistemática de apuração. Então, acho que está muito em linha com o que nós estamos falando hoje, e o julgamento foi interrompido lá em novembro, a pedido de vista da ministra Suzete, e a gente ainda assim fica com essa expectativa, né? Mas o que eu acho que a gente, uns pontos que a gente poderia pensar enquanto sociedade, papel, enfim, das cortes superiores, o quanto essas decisões impactam para o investidor, que eu acho que é algo que eles ainda não conseguiram assimilar, essa instabilidade ela vai muito além ali dos mecanismos processuais, do juridiquês, né? Mas é a insegurança mesmo do investidor que nunca sabe o que vai acontecer. Então, vamos aguardar, como sugeriu a Amanda, isso nos próximos capítulos, mas a minha esperança é que eles não ignorem tanto essa diretriz do tema 69, quanto essa também do tema 201, que ele é relevante para definir os contornos do CMST e, portanto, o tratamento que deveria se dar. Então, eu tentei aqui respeitar o tempo, agradeço e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela exposição. O próximo painel é sobre a dedução do ISS da base de cálculo do PiscoFins, vai ser exposto pela doutora Fabiana. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui com vocês neste primeiro congresso. E quero cumprimentar meus colegas aqui de mesa, Luiz Henrique, Marcelo, Daniela, Amanda, Luiz Guilherme, também o Thomas, que foi quem fez o convite diretamente, cumprimentá-los pela organização deste evento e que seja o primeiro de muitos. Os debates estão sendo realmente muito produtivos e são com reflexões de grande profundidade, né? Tanto na exposição do Luiz Henrique como do Marcelo, um ponto comum é essa insegurança, né? É essa instabilidade que nós vivenciamos e que, em relação ao tema desta mesa, né, que são exclusões aí do ISS, CMS-ST, PiscoFins, as chamadas teses filhotes, ela é só um caso, ela só é uma situação do que a gente vê no sistema como um todo, né? Infelizmente, nós temos dois pontos aí de dificuldade e que sem previsão, talvez, de superação. Um deles foi tocado aqui pelo Marcelo, que é essa falta de colegialidade. Muitas vezes os ministros, cada um traz o seu voto, cada um coloca a sua posição, sem considerar nem sequer a do outro, nem se considerar se ele está indo no mesmo sentido ou em outro. E aí tem casos como o do Fundo Rural, que você não consegue nem consolidar qual foi a tese, né? Há a votação, termina o julgamento, mas não se proclama o resultado porque cada ministro deu o seu voto e aí tem que fazer uma
interpretação desses votos para verificar qual seria esse resultado. E aí começam as manifestações para a interpretação dos votos, né? Isso é algo que deveria ser, eu falo que é inaceitável, deveria ser inaceitável dentro de um sistema que pretende uma segurança, que pretende uma uniformidade, né? Para isso que nós temos os recursos repetitivos de controvérsia, em repercussão geral, que não deixando só no concentrado, ou seja, nós temos umas reiteradas discussões, vamos uniformizar o entendimento para, além de dar uma isonomia para os contribuintes, não ficar aquela situação que foi mencionada, inclusive, nos temas 881 e 885, de que um possui decisão favorável, o outro não, né? Além disso, a segurança jurídica, né? É um absurdo quando nós tentamos, né, principalmente diante de um investidor estrangeiro, quando nós estamos falando aqui do ambiente negocial brasileiro, nós não conseguirmos dimensionar qual vai ser a carga tributária, nós não conseguirmos dimensionar quais são os tributos efetivamente incidentes naquela situação. Porque, seja pela falta de decisão, seja ainda que exista uma decisão compatível, não saber se aquilo lá vai ser mantido, se aquilo lá vai ser estruturado. Outro ponto que traz essa insegurança muito grande é o tempo para resolver essas controvérsias, né? O tempo que isso leva. A tese do século talvez tenha recebido esse nome, quer pela relevância do tema, quer pelo tempo que levou para ser julgado, né? Que foi aí quase um quarto de século, praticamente, para termos o encerramento, né? E ainda assim, se nós pensarmos em termos de insegurança, né, o mérito foi julgado em 2017, e os embargos de declaração, que no final das contas era para saber exatamente como dimensionar isso, sendo destacado ou recolhido, foi 4 anos depois. 4 anos para esclarecer uma obscuridade. E agora, com a exclusão do ISS, nós estamos vivendo algo muito semelhante, né? Porque, iniciado um julgamento em 2020, né, hoje nós estamos em 2023 e nós não sabemos, né? Nós não sabemos qual vai ser o direcionamento disso. Então, o lapso temporal para as decisões, não dá nem para dizer que é a amora do judiciário em termos das várias instâncias, do excesso de recursos, porque nós estamos falando nesse lapso temporal só dentro do STF, e só a partir do momento que foi colocado em pauta, né? Quando eu falo aqui que o ISS, a exclusão do ISS, ele foi começado o julgamento em 2020, né? A discussão está no STF há mais tempo, mas foi começado o julgamento. Então, essa questão temporal traz muita insegurança. E, por fim, na verdade, falei que eram 2, mas são 3 pontos. O terceiro é a falta de honestidade, não sei se poderia falar desse modo, mas do próprio conceito firmado, né? Que eu diria é uma violação ao princípio da boa-fé, ao princípio da confiança que se tem. Porque, por mais que nós tenhamos, muitas vezes, conceitos díspares, né? E com receita, infelizmente, nós temos isso, nós não temos uma determinação do que é receita, né? Tanto é assim que lá atrás, quando veio a emenda constitucional 20 de 98, que acrescentou, né, antes na Constituição só fazia referência a faturamento, PIS e COFINS incidiam sobre o faturamento, e já tinha uma série de discussões, principalmente das instituições financeiras, o que é o faturamento, se é só serviço e mercadoria, ou se abrange totalidade das operações. E aí, de repente, modificação com a emenda constitucional, então, 9.718 de 98, falou-se em receita. E já naquele momento o STF teve uma grande discussão ali da amplitude, não propriamente definindo o que seria receita, ao traçar esse critério diferenciador de faturamento e receita. E mesmo assim, de lá para cá, né, olha só, 98, né, as discussões sobre receita continuam.
né? E a legislação vai se modificando e estabelecendo critérios, né? Receita ou base de cálculo do PIS e da COFINS é uma para o regime cumulativo, é outra para o regime não cumulativo, dificultando ainda mais essa consolidação. Mas mais ainda, mesmo dentro do judiciário, algo que foi mencionado aqui também pelo Luiz Henrique, é que o próprio STF, ao proferir uma decisão, firma um conceito, firma ali uma definição e depois não segue mais aquilo. Por mais que nós tenhamos aí uma impossibilidade vinculante dos motivos, né? Não há essa transcendência dos motivos determinantes, nós estamos falando de algo que é para além disso. Nós não estamos falando simplesmente de uma motivação, de uma razão de ser, nós estamos falando de um conceito que foi firmado para estabelecer aquela tese, né? E que acabou sendo exatamente de que, para configurar receita, é necessário que eu tenha um ingresso novo que entre em caráter definitivo, sem condições ou reservas para o patrimônio. Se essa foi o estabelecido, né, por maioria, em repercussão geral, deveria ser lógico que para todas as outras situações que nós estivéssemos falando de receita, nós tenhamos a mesma consequência, a mesma premissa para ser examinado naqueles casos. Infelizmente, não vem sendo assim. CPRB, foi aqui também mencionado, né? Utilizou-se um critério de que é optativo. Mas o fato de ser optativo muda o conceito de receita? Né? Eu tenho duas normas jurídicas aqui. Eu tenho uma norma jurídica falando tributa-se a receita para fins de PIS e COFINS. E o outro, você, em vez de recolher um tributo, contribuição previdenciária sobre a folha de salários, você agora vai recolher sobre a receita. Por que essa receita é diferente dessa? Pelo simples critério de que eu fiz uma opção. Ou é receita, ou não é receita. Mas indo além, que aqui o tema nosso, né, nós estamos falando mais ainda, né, para não dizer que é outro tributo, CPRB é optativo, nós estamos falando de outras situações de exclusões de tributos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, o fato tomado como base de cálculo ali é o mesmo. Se nós estávamos falando de PIS e COFINS, quando teve o tema 69. Agora, para a exclusão do ISS, nós estamos falando de PIS e COFINS também. Assim como de PIS e COFINS da sua própria base, é PIS e COFINS. Então, o objeto tributável é exatamente o mesmo. Né? Esperar-se-ia aqui, então, um raciocínio lógico de que, já que nós estamos falando do mesmo tributo, e o entendimento de que o ICMS, por ser um valor que não ingressa no caixa da empresa, mas não pertence a ela, porque deve ser repassado, com o ISS não deveria ser diferente. Né? Porque, no final das contas, ambos, assim, no ISS também é a mesma situação. Diante de uma prestação de serviço, o valor recebido por essa prestação de serviço ingressa financeiramente a uma entrada, porém um determinado percentual, 2 a 5%, é repassado para o município, da mesma sistemática que o ICMS. Então, nós estamos falando de situações equivalentes, mas que, infelizmente, no julgamento do tema 118, quando ele começou, nós vimos, de forma surpreendente, surgirem argumentos os mais diversos para criar um distinguish. Né? E o distinguish ele deve ser criado quando aquilo ali interfere efetivamente. Ele é útil quando aquele ali interfere efetivamente. Mas fazer referência de que um tributo é cumulativo e outro não é cumulativo, isso não traz qualquer determinação. Isso não interfere naquela exclusão. Afinal de contas, significa, até mesmo sendo cumulativo, com mais razão ainda, que aquele valor que vai ser recolhido, ele é repassado. O destaque, que é outro ponto, por mais irrelevante, concordo plenamente com o Luiz Henrique, que o fato de ter um destaque ou não, isso não é relevante.
Mas a verdade é que, se esse for o critério, então a maioria dos municípios, isso vai ser aplicado. Né? São Paulo, por exemplo, a gente tem destaque do ISS nas notas fiscais. Então, na grande maioria dos municípios, inclusive, vem do mesmo modo que o ICMS, com o ISS destacado ali nas notas fiscais. Então, isso não pode também ser um critério, porque senão município que determine ali o destaque vai ter a tributação de um modo, município que não determine vai ter de outro modo. Pronto, outra polêmica, né? Outra guerra fiscal instalada, né, diante do município que coloca ou não o destaque na nota fiscal. Né? Então, nós vemos aí um cenário que é dantesco, porque, diante de situações muito semelhantes, há argumentos, né, e votos nos sentidos díspares. E ainda, né, só para ir para mais um aspecto aqui de consideração, nós temos aí outras discussões que foram questões de exclusões da base de cálculo, como a das tarifas dos cartões, né, tema 1024, e que naquela ocasião o STF entendeu que não deveria ser excluído, ou seja, é constitucional a inclusão, mas o argumento qual é? É que é de caráter contratual. Como é uma liberalidade, porque você é decorrente de um contrato firmado com as administradoras, por mais que esses valores nem sequer entrem nos cofres, porque eles já são retidos lá, né? Eles são custos, são despesas, porque se não fosse assim, o contribuinte poderia fazer vários tipos de contratos e assim esvaziar a base de cálculo PIS e COFINS. Por mais essa razão, o ISS é igual ao ICMS e diferente dessa situação. Ou seja, também é decorrente de uma previsão legal. Não há uma opção do contribuinte em relação a isso. Então, os parâmetros ali estabelecidos são os mesmos. Né? Infelizmente, é mais uma situação em que nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas algo que é imprescindível, já que se fala tanto em reformas, né? Reforma tributária, reforma do processo administrativo tributário, reforma do processo tributário, tantas mudanças, talvez a principal delas seja algo relacionado à observância das decisões judiciais, os critérios para observância das decisões judiciais. Né? Porque pode fazer a reforma que for legislativa, o sistema vai continuar complexo. Porque o problema da complexidade do sistema não está só na letra da lei, está no modo como essa lei é interpretada e como ela é aplicada. Então, se nós tivermos aí uma reforma que fala em tributação da receita, substituindo aí alguns tributos, o que receita é essa? Para quais empresas vai ser considerado? Para um prestador de serviço vai ser diferente do que para uma locadora, que vai ser diferente de uma instituição financeira, que vai ser diferente de um comerciante, de uma indústria e assim por diante? Não há segurança jurídica, não vai haver segurança jurídica, sinto muito pessimismo, né? Se nós não tivermos uniformidade na interpretação e principalmente das cortes superiores. É até razoável que entre contribuinte e fisco haja uma discrepância interpretativa. Mas quando nós estamos falando de corte superior, da corte última, que é o STF, aí me parece que é inadmissível. Né? Então, diante desse cenário, né, eu faço votos que nós tenhamos um posicionamento coerente dentro do nosso sistema. Né? Não sabemos, infelizmente, como isso dará, tanto é que de um cenário de votação estava empatado esse julgamento. Né? Então, é realmente uma insegurança muito gigante que atrapalha o nosso ambiente negocial. E a cada decisão que nós temos, novas controvérsias surgem, se não houver esse panorama de respeito aos conceitos firmados nas próprias decisões. Né? Então, são essas as considerações que eu trago para a nossa discussão aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. Agora eu passo a palavra para a doutora Daniela, que vai falar um pouco sobre a dedução do PIS/COFINS da própria base. Boa tarde a todas e todos.
É uma alegria enorme estar aqui com vocês, falar com esses meus colegas maravilhosos, Fabiana, Marcelo e Luiz Henrique. Falar depois de vocês é uma tarefa difícil, porque eu acho que vocês conseguiram abordar praticamente tudo. Mas antes de eu começar minha fala, eu não poderia deixar de agradecer pelo convite do GEPT, né? É um grupo muito bacana de jovens advogados, parabenizá-los, Amanda, Luiz Guilherme, Tomás, que me convidou, porque o projeto de vocês é de sucesso e é muito bacana ver essa nova geração do direito tributário buscando conhecimento e trazendo pessoas diversas para falarem sobre os temas mais atuais. E principalmente pela preocupação de vocês, inclusive, com a diversidade dos palestrantes e palestrantes mulheres, tanto de gênero quanto de raça. Então, parabéns, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu vou tentar respeitar o tempo, até porque eu acho que, de forma geral, acho que todo mundo já traçou todos os parâmetros, né, que tem a ver com essa discussão, que é a dedução dos demais tributos da base de cálculo do PIS e da COFINS, e vou tentar me ater aqui especificamente à discussão da dedução do PIS e COFINS da própria base de cálculo. Mas, voltando até o que a professora Fabiana falou, que fala muito bem, te admiro demais, Fabi, você sabe disso, e acho que ela trouxe de uma forma muito clara, como sempre, essa discussão do conceito, né? O que foi decidido no tema 69? O que foi decidido no tema 69 foi qual é o conceito real de receita ou faturamento, que é base de cálculo de PIS e COFINS. Então, a discussão ali foi essa. Como bem lembrou o Luiz Henrique, a ministra Carmen, ela fala que tem que ser aquilo que é o ingresso com destinação pré-determinada não deve ser incluído na base de cálculo, receita ou faturamento. Então, ou seja, no caso do ICMS, que foi discutido lá no tema 69, por ele só transitar pela contabilidade dos contribuintes e não integrar, de fato, realmente essa base, não ter o conceito, não estar dentro do conceito de receita ou faturamento, e por ser receita do Estado, e não compõe o patrimônio do contribuinte, transitando só por sua contabilidade, ele não deve incluir na base de cálculo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque apareceu uma mensagenzinha aqui de que o meu som não estaria bem. Tá bom, beleza. Bom, em razão disso, como acho que todos falaram aqui, a gente precisa ter uma coerência e uma integridade jurisprudencial para que a gente possa ter estabilidade no sistema de precedentes da Corte Suprema, principalmente pós Código de Processo Civil de 2015, né? Então, artigo lá 926 do Código de Processo Civil. Acho que isso já foi bem abordado por todo mundo. Então, quando a gente fala de não inclusão do PIS e COFINS na própria base de cálculo, existe um tema também de repercussão geral, já reconhecido, mas é um tema mais novo, ele não é tão antigo quanto os demais, né? Como no caso do CMS-ST, que foi entendido como infraconstitucional, ou mesmo o caso do ISS, que já tem mais tempo. Foi reconhecida a repercussão geral desse caso só em 2019, né? Quando eu falo só em 2019, a gente está em 2023, mas é pouco tempo, né, gente? Para direito tributário, 4 anos não é nada, né? Então, ele ainda não começou nem a ser julgado ainda. Quando foi reconhecida a repercussão geral, o ministro Toffoli, ele não suspendeu os demais processos, os processos que estavam discutindo a matéria. Essa suspensão, realmente, eu entendo que ela tem que ser muito específica, em alguns casos especiais, até porque é muito salutar que haja uma discussão de primeira e de segunda instância antes que o Supremo decida questões tão importantes, matérias tão relevantes na área de direito tributário. Então, foi reconhecida essa repercussão geral em 2019, e, em linhas gerais, os argumentos que foram defendidos para a não inclusão do PIS e COFINS na própria base de cálculo são os que a gente já conhece, né? Entrando especificamente sobre o conceito de receita, o que foi decidido no tema 69, se aplicaria para esse caso também, porque PIS e COFINS são tributos destinados a um ente federativo, que é a própria União, mas não compõem a receita ou faturamento da empresa. É um mero repasse da empresa para a União. E aí, só que aqui a gente tem uma discussão um pouquinho diferente até do caso do ISS, do caso do ICMS-ST,